Começou. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui desde o momento da sessão de abertura. Começamos agora essa maratona, ou esse processo de provocação para a maratona, com a palestra, que é uma palestra mais do que só uma ambientação, ela é uma provocação, ela é uma palestra que vem nos brindar com esse olhar para os novos comportamentos no convívio determinados pela pandemia. Agradeço muito ao professor Hildo Navegantes, professor da Faculdade UNB de Ceilândia, doutor em Biotecnologia em Saúde e Medicina em Saúde, com larga experiência na área de saúde coletiva, com ênfase em epidemiologia, avaliação de sistemas de vigilância, análise de dados e situações em saúde. Muitíssimo obrigado, professor Hildo. Eu já vi no chat do YouTube, tem muita gente ansiosa para começar a ouvir as palestras, e principalmente a sua. Eu também vou ficar aqui ouvindo e agradeço pela contribuição nessa maratona de todos nós, em função desse olhar para construir soluções para a universidade. Muito obrigado, a palavra está com o senhor. Oi, Renata, primeiro eu queria te parabenizar e agradecer ao mesmo tempo, você, sua equipe, a equipe do Lápis com a Carla, em estar produzindo essa maratona em tão pouco tempo, tão organizado como ela está, e a gente sedento de possíveis inovações, parcerias, atividade de extensão, que com certeza os nossos estudantes vão responder à altura. Então, para a gente não perder tempo, eu vou aqui buscar minha apresentação. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui no canto inferior esquerdo tem uma tela de computador para compartilhar a tela. Então, ela mesmo que estou tentando mexer aqui. Vamos ver se vai. Estão vendo? Ainda não. Entrou aí para vocês? Já está saindo? Não. Vamos lá. Talvez tenhamos que sair para ficar menos pesado o link, e aí o senhor consiga compartilhar. Tá, Eu vou peraí. sair. Eu volto. Tá bom. Para poder se aproximar do Congresso e antes do presidente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir aqui a ajuda da Carla. Sim. Ela vai passar para a gente, tá bom? Então, me passa que eu projeto aqui. Tá indo, agora é só uma questão da internet funcionar. Enquanto isso, eu luto aqui para ver quem chega primeiro.
Foi aí? Foi. Is on. Carla, Foi. vamos só aproveitar então e falar para o pessoal sobre as perguntas, que eles podem estar enviando as perguntas no nosso chat aqui na barra lateral, que essas perguntas serão respondidas pelo professor no final da apresentação. Sim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu estou vendo. Então, é contigo agora, Hildo. Tá bom, obrigadão, Carla, pela ajuda aí. Então, vamos lá, gente. Primeiro, de fato, essa conversa aqui é uma proposta para a gente mexer um pouco com nós todos, tá certo? A ideia de uma proposta que a Covid está trazendo para a gente, que aquela normalidade que nós tínhamos há um tempo atrás, ela não existe mais. Então, a gente fala hoje em dia que a gente vai se comportar numa nova normalidade. Então, nessa perspectiva, eu vou fazer um processo histórico aqui, e aí a gente vai à frente, tá bom? Pode passar, Carlos, por favor. Então, o primeiro raciocínio que eu gostaria de introduzir na nossa conversa, é que o comportamento das pessoas e da Covid não estão livres do nada. Na verdade, a Covid nada mais é do que um conjunto de forçação de barras, se eu posso falar assim, onde a sociedade vem esgarçando os seus cenários e os seus determinantes, onde vocês podem ver como essa foto direita, onde a nossa sociedade até hoje permite com que essas coisas aconteçam. Então, nessa perspectiva, tem coisas que influenciam a nossa vida, desde o ponto de vista da individualidade, nossos fatores hereditários, mas também isso passa pela nossa necessidade de mudar o nosso estilo de vida, mudar o nosso suporte comunitário, suporte social. Eu diria que nós passamos um tempão sem olhar para o lado e agora a gente está dentro de casa querendo olhar para o lado, querendo olhar para o outro, né? Não olhar pelas telas, mas olhar de forma próxima. Então, essas condições de vida nos propõem com que a nossa sociedade repense o nosso modelo de atenção ao outro, né? Então, passo para o próximo, por favor. Percebam que qualquer sociedade, seja ela mais frágil, mais ocidental, principalmente os ocidentais, tem muito esse cenário na periferia. Então, é o que nós estamos vivendo hoje, não só na Covid-19, no próprio Brasil, a doença já comete mais a periferia, mas as pessoas também gostam de consumir. Qualquer pessoa gosta de consumir qualquer coisa. Ou melhor, algumas coisas. Então, você vê cenários como esse aí à esquerda, onde as pessoas têm um determinado comportamento de comprar um carro para poder trabalhar, por vezes, mas ele mora numa residência muito frágil, onde o esgoto passa muito próximo dele, e a gente tem que pensar que soluções, que universidade é essa, a quem a gente quer ofertar saúde, a quem a gente quer ofertar cuidado. Passa o próximo, por favor, Carlos. Então, nessa perspectiva, vamos entender o papel, o cenário da Covid, né? O ser humano, naturalmente, ele vive num ambiente qualquer, num bioma qualquer, ele interage com esse bioma. E o que está acontecendo ao longo do tempo agora, né? Peguei o eixo X, a gente pode olhar o tempo, e o eixo Y em magnitude. Esse cenário está nos fazendo cada vez mais nos aproximar dos animais, sejam eles silvestres ou não, ou ainda nos aproximar de biomas onde os insetos se mantinham entre os animais e aquilo estava muito equilibrado, e o homem, o ser humano, quando entra nessa história, também faz uma disrupção, também provoca um dano, e aí nada mais é a Covid, reflexo de um vírus que veio de um animal silvestre, que com um contato íntimo com o ser humano, ele migra, a gente fala isso em inglês, spillover, ele pula de espécie e começa a infectar seres humanos. Isso nada mais é do que uma resposta a um conjunto. E olha essa foto aí agora, isso é lá da minha terra, lá de Salvador, à esquerda vocês estão vendo resquício de Mata Atlântica, logo no meio vocês estão vendo esse resquício de Mata Atlântica agora sofrendo dano, e à direita vocês estão vendo também uma outra foto que faz parte desse ecótopo, porque era um bioma muito próximo à praia, como vocês podem ver ao fundo dessa foto à direita, onde grandes prédios, portanto, agora passaram a ocupar territórios, ou aquela casa ali embaixo passou a ocupar um território onde o seu quintal nada mais é do que um resquício de Mata Atlântica em transição. Chegou uma hora que, naturalmente, os micro-organismos aparecem, e com isso nós podemos ver nesse slide agora um processo histórico. Aí eu me permito falar que eu acompanhei o SARS-CoV-1.
Então, na fala da Renata, né, eu trabalhei com epidemias há algum tempo, então, em 2002 aconteceu o SARS-CoV-1 na China, com a magnitude muito menor do que o de hoje. E aí esse processo histórico fez com que a Organização Mundial de Saúde ganhasse um tamanho ou outro, que produzisse um regulamento sanitário internacional, e é ele que rege todos os Estados-membros. Passa o próximo, por favor. E olha que interessante, qual é a diferença, além do preto e branco, da foto à esquerda, que nada mais é da última grande epidemia, ou a maior epidemia da história pelo vírus influenza, né, que é o vírus que tem vacina. Eu acho que o professor Hildo caiu. A gente está enfrentando alguns problemas técnicos, mas vocês podem comentar ali na barra que a gente vai estar respondendo no final e ao longo da apresentação. Alô? Oi, Voltei? professor. Voltou, pode continuar. Tá bom. Então, nesse processo histórico, vocês estão vendo duas matérias de jornal, uma super atual do Globo, à direita, e uma antiga, à esquerda, do mesmo lugar do Rio de Janeiro. As duas traçando dois cenários distintos, uma separação aí de quase 100 anos, ou um pouco mais de 100 anos, mas com cenários extremamente reais, muito próximos da atualidade. Ou seja, será que de fato nós mudamos os comportamentos de lidar com as doenças, de nos lidar, né, uma pessoa com a outra, mesmo 100 anos depois? E olha que interessante essa foto aqui, à direita. Nós já tivemos pandemias há milênios, desde o primeiro milênio que nós temos pandemia no mundo, a Idade Média passou por outra. E agora no século XX, essa aí é uma foto ainda da gripe espanhola. Percebam que as pessoas também estão usando máscaras de pano como nós usamos hoje. Então as epidemias e as pandemias também são responsáveis pela formatação da nossa sociedade. Nós vamos mudar, nós precisamos mudar para uma outra sociedade, para um novo normal. Passa o próximo, por favor. E olha aquela epidemia lá que eu falei lá atrás, esse gráfico à esquerda demonstra para a gente os custos das epidemias, tá bom? Das grandes epidemias. E essa epidemia que vocês estão vendo com o globo em azul mais claro é justamente a epidemia da SARS-CoV-1, que praticamente só teve alguns casos no Canadá, nos Estados Unidos, alguns casos na Europa e na China. Poucos casos na Ásia mesmo. Só os da China. E mesmo assim custou naquela época por volta de 50 bilhões de libras. Hoje, a SARS-CoV-2 é muito maior do que isso. E o PIB do ano passado brasileiro foi de 7,3 trilhões. Antes de ontem, saiu uma expectativa do Banco Mundial que o Brasil vai perder 9,1% desses 7,3 bilhões, que equivale a 664 bilhões de reais. Passa o próximo. Ou seja, além do impacto social, além do impacto financeiro, a gente está vivendo, do ponto de vista da geopolítica, uma polarização extrema, onde países como os Estados Unidos estão propondo sair de uma coisa que eles criaram junto com os aliados no pós-guerra. Hoje o mundo está paralisado do ponto de vista da sua economia, boa parte dela. Há uma fragilidade no modelo pós-guerra, da discussão, da política para chegar aos consensos, onde o multilateralismo está dando espaço ao unilateral ou ao nacionalismo absurdo. E com isso os organismos internacionais estão sendo colocados em xeque. A Organização Mundial de Saúde colocada em xeque, a ONU colocada em xeque, a Unesco colocada em xeque. E quando nós, aqui também, dentro do Brasil, temos essa discussão dialética entre que na verdade dialética não tem nada, tem uma forçação de barra tremenda entre o papel do Estado e o papel do nível federal, que não faz a governança esperada para romper as epidemias. Trazendo ainda o papel das sociedades. As sociedades estão em plena transição política, numa redescoberta do processo de nacionalização, que nós achávamos que isso já tinha sido
muito eliminado, nacionalização, não no processo de você nacionalizar um produto, mas do absurdo nacionalismo de ultradireita, onde há um consumo absurdamente desigual, onde hoje, dados de também antes de ontem do Banco Mundial, ainda tem 2,6 bilhões de pessoas miseráveis na Terra, e a gente acredita que esse era o modelo antes Covid, que nós deveríamos continuar. Um país, sociedades pouco cooperativas, cada vez menos pouco cooperativas, com absurdo acesso à comunicação, e mesmo assim, ainda tendo poucas ferramentas para lidar com essas desigualdades. E agora vamos observar esse indivíduo dentro dessa sociedade. Ele está cada vez mais individualista, muito mais conectado, com acesso em tese à informação, mas que vive um momento, por vezes, de irracionalismo, ao invadir áreas que são silvestres, a promover no Brasil, por exemplo, desmatamento absurdo, ou permitir que populações indígenas sejam dizimadas, populações periféricas não recebam cuidado, população de rua não seja assistido, e isso ainda é, eu diria, sempre foi intolerável. Uma sociedade altamente consumista e que está gerando problemas cada vez essa própria sociedade do ponto de vista saúde mental. Hoje nós vivemos uma sociedade ansiosa e ao mesmo tempo amedrontada com o vírus. Olha que dado interessante, esse dado já é uma expectativa de crescimento, né? O que quer dizer aí? Me permita, e peço desculpa por estar em língua inglesa. A primeira linha diz respeito a populações do mundo em bilhões, desde 2003 a 2020, e número de aparelhos conectados, né, de celulares, ou de laptops, ou de tablets conectados. Por volta, muito antes ali, um pouco depois de 2003, passamos a ter muito mais aparelhos conectados. Passa o próximo, por favor. Posso trazer a ideia do comportamento da Covid no mundo. Perceba os países que estão em verde. Infelizmente, só os Estados Unidos e só o Brasil, com mais de 1 milhão de casos de pessoas infectadas. E não é por acaso que os dois líderes desses dois países resolveram não fazer, isso fica muito a lidar com uma situação dessa, para poder favorecer com que as pessoas permaneçam em casa, saltamento. Passa o próximo, por favor. Então, pode passar o próximo. Volta, Carla, por favor, naquela figura. Aí. Esses números que a gente está falando, gente, de casos e de óbitos, infelizmente, por Covid, diz respeito a apenas aquele círculo, ou tentativa de círculo, digamos assim, mais verde claro ao final, esse menorzinho aí. Porque, na verdade, parte desses é que, de fato, tem acesso ao sistema de saúde e é diagnosticado. Alguns desses sequer procuram um médico porque não tem acesso, e aí morrem em casa. Alguns desses que têm acesso aos clínicos conseguem, de fato, chegar ao sistema de saúde. Mas tem alguns que se infectam e sequer apresentam nada, que nós chamamos de assintomáticos. O vírus está nele, mas ele não consegue, ainda bem, transmitir para outros. E depois, essa área mais cinzenta maior dos doentes na população, de pessoas que estão, de fato, com o vírus, mas promovendo a multiplicação desses vírus nas comunidades, e a gente só detecta essa parte pequenininha em verde ali, menor. Passa o próximo, por favor. E mesmo assim, dessa parte pequenininha, nós estamos hoje com 9,5 milhões praticamente de casos, com quase 500 mil óbitos. Imagine se a gente detectasse tudo. Ia ser muito mais intenso. Praticamente a América do Norte, muito responsável por isso, perceba ali à direita, tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, capitaneando, digamos assim, de uma forma bem frágil esse capitaneamento. Não gostariam de permanecer desse jeito. Próximo.
E é esse convite, nesse mar de situações, que eu peço a vocês a fazer uma reflexão. Essa figura é uma figura, na verdade, dos primeiros foi idealizado por um cenário de um médico que raciocinou o seguinte em duas maternidades. Uma maternidade, lá na Hungria, morriam-se muitas pessoas, ele é húngaro, morriam-se muitas pessoas, muitas mulheres, de parto, né, doença puerperal, naquela época chamada, febre puerperal. E na outra maternidade, que só tinham parteiras, não tinha tanta morte assim. E ele, um bom observador que era, ele percebeu que os médicos, os estudantes de medicina que faziam os partos, eram os mesmos que nos dias anteriores faziam necrópsias, ou seja, abriam os corpos e não lavavam suas mãos ou seus utensílios. E no dia seguinte ia para a maternidade para fazer partos. E ele idealizou que talvez tivesse alguma coisa ali, depois, até durante a necrópsia, um amigo dele ter se infectado, sugerindo que, se as pessoas depois lavassem as mãos antes dos partos, ou seja, os profissionais de saúde lavassem as mãos antes dos partos, isso reduziria a infecção. Percebo que esse cenário isso datou de 1861, quando ele publica o livro dele sobre isso. Lavar as mãos, nós pedimos até hoje. Comportamentos que nós precisamos, de fato, aderir. Olha que foto interessante, apesar de pode ser nojenta para alguns, né? Mas isso faz parte do ser humano. Isso é o resultado de um espirro fotografado, numa lente específica, num formato. E hoje, o que é que nós pedimos de etiqueta respiratória? O que é a etiqueta respiratória, né? Nada mais é do que você botar o seu braço no cotovelo ao tossir, por exemplo, ou espirrar. Nada mais é, por exemplo, do que você lavar as mãos com água e sabão. Ah, tem que ser álcool gel? Não necessariamente. Água e sabão já matam vários micro-organismos há séculos que nós temos essa descoberta. Então, aqui à direita, eu volto àquela foto, que usar máscara de pano também reduz. E percebam que os asiáticos têm esse comportamento desde a gripe espanhola, 1918. O brasileiro não tem esse hábito. E como é que nós vamos agora, no processo de retomada, para voltar a ter fotos maravilhosas como essas nos nossos campos, se a gente não refletir do que é que nós podemos fazer para mudar os nossos comportamentos? Esses comportamentos, como vocês bem sabem, vão disputar em tecnologias digitais, tecnologias sociais ou existem de uma forma geral, perpassa por essa necessidade, tá bom? De hábitos que deveriam ser utilizados, que não são, na mudança de um comportamento que permita uma sociedade mais inclusiva e mais equilibrada. Então, eu trouxe algumas perguntas aí. Primeiro quando é possível, e essas perguntas são interessantes, porque essas perguntas foram orientadas, e eu como pesquisador recebi também, do COPEI e do COIS, as orientações gerais do que nós temos que lidar nos laboratórios que nós temos pesquisa sobre Covid. Então, quando possível, manter janelas abertas e ventiladas. Manejo de resíduos nas situações aplicáveis, né? Resíduos sólidos, lixos e coisa e tal. Higienização ambiental adequada, uso de máscara de tecido, minimizar a aglomeração desnecessária, higiene frequente das mãos, utilizar recursos tecnológicos para comunicação, por exemplo. Como é que eu faço esse cenário funcionar e trago agora para a realidade de nós todos? Como é que eu cuido do outro? Como é que eu digo para o outro, olha, use álcool gel? E como é que o outro recebe essa informação com certo grau de raciocínio que ele te quer sanidade, que ele te quer bem? E ainda, como é que eu informo dentro do sistema de saúde ou na própria universidade quando eu estou doente ou quando um colega meu está doente? E como é que você também pode ofertar um trabalho voluntário de engajamento para a redução do dano da Covid? A quem é que eu procuro para dizer para a universidade, ou para a Secretaria de Saúde, ou para toda a sociedade, olha, eu estou aqui para ajudar, para reduzir a Covid? Ou ainda, como é que eu incluo aquele ou aquela que não tem acesso à internet, que não está nos vendo aqui agora? Essa sociedade tem que mudar, ela tem que ser uma outra sociedade, por isso o pós-normal ou um novo normal. Então a ideia é, como é que eu posso ser mais coletivo, mais propositivo e mais feliz?
Porque com certeza uma pessoa que colabora mais, que participa mais da sociedade, ela com certeza acha a felicidade muito mais facilmente. Então a gente tem que construir, finalizando a minha fala, um novo normal. E eu desejo uma boa sorte para vocês todos. Vou participar da mentoria, então estou aí com vocês essa maratona toda. Espero que vocês tenham bons resultados, sejam felizes. Obrigada, professor Hildo. Eita, agora eu vou tirar a apresentação. E a ideia agora é da gente apresentar os problemas. A maratona, ela foi designada em 3 grandes áreas, tecnologias sociais, dispositivos e tecnologias digitais, e a UNB, o COES, o COPEI, nós elencamos alguns problemas que precisam ser resolvidos. Como a gente não sabe como resolver esses problemas. Então, a proposta da Maratona de Inovação é que essas 25 equipes, elas nos façam contrapropostas de inovação de como resolver esses problemas que são problemas reais da Universidade de Brasília para a volta às aulas. Eu não sei se a professora Renata ou a Michele vão entrar, se elas entrarem, elas vão comentar, mas senão a gente fala aqui. Então, primeiro, se você quiser comentar algum desses problemas, professor Hildo, fica à vontade. Olha, nós temos o Renato daí, ó. Renato, quer conduzir? Vamos, Renato. Vou começar aqui o primeiro problema. É garantir e promover de forma continuada a asepsia de mãos por parte dos usuários. Então, esse é o primeiro. Desculpa, a asepsia nada mais é, trocando em miúdos, né? Para quem não é da área, é lavagem das mãos, por exemplo. E isso é um grande desafio que a UNB tem que atender para a volta às aulas presenciais, e é o primeiro desafio aqui da maratona. O segundo desafio é a necessidade de distanciamento físico constante entre as pessoas, tanto na formação de comportamento, quanto aspectos de planejamento físico e ambientais. Querem comentar? Só um instante, eu estou tentando compartilhar a tela, justamente para listar. Sabe, todos estão vendo? Já. Eu acho que tinha uma logo, mas não ficou bem colocada, né? Então, eu só vou... É porque vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Ah, que Sim. ótimo. Porque eu vou ter que abrir aqui no YouTube para tentar ver o que vocês estão vendo. A gente está vendo. Desculpa, porque travou ela nesse formato. Mas a professora Carla já falou do primeiro problema, né, a ser desafiado, né? Então, é uma maratona, é um desafio de criação. Então, nós estamos desafiando a criar soluções disruptivas que tornem essa realidade não mais um problema, que é garantir e promover de forma continuada a asepsia de mãos por parte dos usuários. A professora Carla falou o segundo já, necessidade de distanciamento físico constante entre as pessoas, formação de comportamento e também aspectos de planejamento físicos ambientais, intervenções ambientais ou eletrônicas, para garantir que a gente aprenda a conviver mantendo essa distância e como nos apropriar dos espaços físicos de modo a garantir esse distanciamento. Professora Carla, pode ir para o terceiro. Então, aqui no YouTube para assistir. O terceiro é envolvimento de toda a comunidade, especialmente discentes, para um posicionamento crítico e participativo no enfrentamento à pandemia. Michele, vou passar para a professora Michele também. Cultura e etiqueta no convívio, envolvimento, inclusive o uso de máscaras. E as soluções de inclusão. Pode continuar, professora Michele. Solução de inclusão para grupo com dificuldades. Com dificuldades para acompanhar as atividades universitárias presenciais. Então, nós chegamos num olhar, né? É importante ressaltar
o que a professora Márcia colocou no final da fala dela, no momento de abertura. A Universidade de Brasília sempre está pensando e planejando num olhar de construção coletiva, e agora a gente sabe, né, que os nossos alunos têm, nossos estudantes e essas equipes têm muita capacidade de contribuir, e essas soluções são olhadas nesse contexto que o professor Wildo nos apresentou e nos provocou. São soluções para uma universidade que vai voltar a funcionar né, em diversas maneiras, mas em algum momento também presencialmente. Não tem data, não existe uma data para essa volta, mas o fato de já estarmos planejando hoje nos permite estarmos melhor preparados para o que virá. O planejamento é a chave do sucesso, e esse momento aqui é um momento desse olhar, né? Olhar de soluções inovadoras numa condição também econômica adversa que vamos viver, pensando a vida na universidade com esses 5 problemas norteadores, que poderão ser resolvidos ou abordados por qualquer uma das áreas. Exatamente. Eu não sei se parou o compartilhamento. Parou. Tá? Não, ainda não. E aí eu deixo a palavra com o professor Wildo, se ele quiser, do ponto de vista dessa comunicação, do que esperar da pandemia, comentar esses problemas, e aí a gente passa para o convite para a próxima palestra em seguida, mas eu acho que é sempre bom se a gente pode fazer um bate-bola, um comentário sobre esses problemas para ajudar mais ou esclarecer mais, e acho que é possível que tenha perguntas no chat. Professor Hildo, pode falar que eu estou olhando aqui o chat. Tá bom. Então, de fato, uma hora, né, melhor, um dia, em algum momento, nós vamos voltar a usar a universidade, a viver a universidade, como nós vivíamos, do ponto de vista do nosso momento presencial. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Essa é uma doença que ela ainda é muito jovem, e a gente está aprendendo com ela, ao mesmo tempo que ela nos traz a cada dia novidades, e a ciência, a tecnologia e a inovação toda hora nos traz resultados. A cada dia saem diversos artigos novos, científicos, e também os comportamentos sociais vão nos dizendo, olha, não aguento mais ficar nessa condição, ou o que é que eu posso fazer para, mesmo nessa condição, melhorar minha qualidade de vida. Então, é nesse sentido, nessa vida que nós estamos tendo, que a universidade vai nos propor com que a gente participe. Aí, voltando à fala da professora Márcia, eu sou um daqueles que advogo sobre isso, com 50 mil pessoas, nós somos maiores do que muitos municípios do Brasil. Tem muitos municípios do Brasil que são bem menores do que a gente. Então, e esses municípios hoje estão tendo que se organizar para responder, para conviver, e a gente também tem que se organizar. E aí, esse processo de preparação, que uma hora vai nos dar condição de retornar, exige uma participação maciça, ou seja, ou massiva, né? Ou seja, as pessoas têm que estar ali firmes, juntos, cuidando um do outro. E aí, para isso, esses problemas que foram citados são alguns dos problemas que vocês podem nos ajudar a construir com soluções e alimentar, portanto, o nosso retorno. Então, a gente conta, inclusive, com possíveis produtos que possam ser incorporados ao plano de enfrentamento e de retorno da pandemia, claro, num pós-normal ou num novo normal. Muito obrigado, professor Hildo. Eu vou compartilhar novamente os problemas e deixar na tela. Nós vamos compartilhar esse documento com todos os líderes de equipes e vamos deixar no nosso repositório. Agradeço a todos e a todas que estiveram aqui presente. Convido... Pode falar, Carla. Que a Larissa fez uma pergunta ótima aqui no chat,
que é sobre os balizadores da maratona. Ela pergunta: nós vamos ter que atender a um orçamento determinado na proposta? O nosso olhar é o seguinte: nós estamos pensando num mundo pós-pandemia, um mundo que tem uma quantidade de recursos muito mais financeiros, muito mais limitadas, num país que vem cortando recursos para a educação e para a universidade. Então, um dos balizadores vai ser o melhor resultado com um valor mais factível para os orçamentos. Mas a gente pode passar para os monitores algumas ideias de teto de recursos que a gente imagina possíveis e factíveis, dependendo do tipo de solução. Né? Imaginar uma solução de desenvolvimento de dispositivo eletrônico, ele é mais caro do que um dispositivo mecânico, por exemplo, ou impresso em impressora 3D, etc. Legal, excelente. O Gabriel está perguntando: teremos que desenvolver desenho técnico para os grupos de desenvolvimento de dispositivo? Eu sei que é difícil, né? É complicado apresentar um desenho técnico, mas eu acho que a ideia é desenvolver uma proposta de dispositivo que seja factível, ou seja, cujo desenho técnico seja possível de entregar num momento futuro. Imaginando, por exemplo, nós vamos premiar, mas essas soluções elas vão para esse banco de iniciativas da universidade e nós vamos poder viabilizar financeiramente. Então, ela tem que ser viabilizável. Então, um desenho técnico que possa ser entregue em curto prazo. Legal. Valeu, Gabriel. A Ana está perguntando, Ana Morim, se essas soluções devem ser pensadas somente no âmbito de retomada presencial ou também podem ser pensadas no âmbito de retomada EAD? O meu olhar, e aí é que a gente tem que pensar a retomada em todas as realidades que a pandemia nos coloca. E como o professor Wildo falou, muito do que a gente não sabe sobre esse vírus ainda está no processo de descoberta. Então, eu pensaria também coisas para atividades à distância, semipresenciais, ou em grupos menores, soluções para esses dois extremos, né? Convívio zero, via só ambiente virtual, e também soluções presenciais. As soluções presenciais são importantes porque elas trazem um tempo maior de planejamento. Nós temos mais tempo para investir na construção, na viabilização, no financiamento da solução, imaginando que essa atividade presencial ela vai ser a última a acontecer num horizonte não tão próximo. Eu não sou especialista em epidemiologia como o professor Wildo, mas eu diria que nos próximos 3 a 4 meses as soluções presenciais ainda não estarão em voga, diria eu. Ótimo. E a Ana também fez outra pergunta, se as equipes vão ter acesso a dados a respeito de perfil de vulnerabilidade dos alunos da universidade. Legal. A gente não tem totalmente esses dados, mas a gente solicita ao COES, né, se a equipe necessitar, a gente solicita ao COES e providencia com celeridade para não atrapalhar o formato da maratona, tá? Mas a gente sabe que a Secar já tem um levantamento inicial desses dados. Legal. E nosso papel também é facilitar esses acessos. Isso, exatamente. E é isso, professora Renata, essas foram as perguntas do chat. Muitíssimo obrigado. Eu vou, então, encerrar essa apresentação. Eu acho que ficou um pouco de tempo já disponível, né? Agradecer novamente ao professor Wildo, sabendo que ele está aqui como mentor, então muito provavelmente todos os grupos vão ter um momento para conversar com ele sobre o olhar epidemiológico para a pandemia, e agradecer a todos e todas que nos ouviram, e acho que a Carla e a equipe do Parque disponibilizaram também para aqueles que estão participando da maratona os links para poder mandar dúvidas, perguntas e etc. Sim, aí agora às 4h15 a gente tem a próxima palestra, o link já foi disponibilizado. Tem tempo para mais uma pergunta, professora Renata? Sim, sim. Então, foi o Igor que mandou se é necessário implementar algum protótipo de aplicativo ou página web, ou se apenas idealizar e documentar nessa etapa.
Bom, Eu diria que ele assim, pode pensar, Renato, eu diria que ele pode pensar nas duas soluções. eu acho. Essa maratona não tem, eu diria que não tem limite para inovação, não tem limite para criação. Até porque as necessidades do novo normal na universidade é muito grande. Então, fiquem livres. Isso, e assim, mais do que isso, né? Se vocês viram, a gente colocou quais são alguns, né, no edital, a gente colocou alguns olhares sobre os critérios de avaliação, né, para poder identificar, né, ranquear, porque de alguma forma nós vamos dar um prêmio, e lá nos critérios está a viabilidade, a operacionabilidade. Então, se você me apresenta um aplicativo que já está minimamente funcionando, os critérios de viabilidade dele vão ser maximizados em termos de avaliação, né? Acho que essa acho que é o que eu posso falar. É o limite, né? E é o bom senso, às vezes implementar, prototipar ajuda, inclusive, a provar a viabilidade técnica. Mas aí é mais uma decisão de equipe, de como vai mostrar o produto, do que uma restrição ou imposição de limite da maratona. Isso. E essas foram as perguntas. Só antecipando para o pessoal, que nós vamos ter todas as palestras e algumas mentorias vão ser gravadas e colocadas na página do Parque e na página do Lapis. Nós vamos ter uma fala, uma mentoria para explicação, né, ou para apoio à preparação dos pitches, e também sempre monitores do Lapis que estarão apoiando na gestão do espaço online, com uma palestra também da professora Carla Rocha, da Faculdade do Gama e coordenadora do Lapis, sobre o uso e o treinamento para o uso do espaço online da maratona. Muito obrigada a todos. Mais perguntas, Carla? Às vezes aparece perguntinha no final, a gente volta, não tem problema não. Não, fechou. Tá joia? Então, até 4 horas. Muito obrigada, até às 4h15. Fiquem bem, fiquem em casa, se cuidem, tenham muito boas ideias. Obrigada. Tchau. Tchau. Acabou aqui.